Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículos 1 em diante. Que nos diz assim, olha: porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles, por isso seus corpos ficaram no deserto. Essas coisas ocorreram como exemplos para nós, para que não cobicemos coisas más, como eles fizeram. Não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito: o povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para se entregar farra. Não pratiquemos imoralidade como alguns deles fizeram, e num só dia morreram 23.000. Não devemos pôr o Senhor à prova, como alguns deles fizeram, e foram mortos por serpentes. E não se queixem, como alguns deles se queixaram, e foram mortos pelo anjo destruidor. Essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel. Não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar, mas quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Amém? Senhor, que a Tua palavra possa continuar falando aos nossos corações, que eu seja simplesmente um instrumento para transmiti-la ao Teu povo, que eu não venha atrapalhar aquilo que Tu queres falar, mas que eu seja fiel ao Teu recado, para que assim possamos ser abençoados, edificados pela Tua palavra, Pai. Abençoa não somente aqueles que aqui estão, aqueles que estão assistindo em suas casas, nos seus locais de trabalho, na rua, no seu veículo onde estiver, aqueles que ainda vão assistir através desse vídeo que ficará aí registrado. Pedimos que a Tua palavra possa mudar o nosso coração, a nossa vida, a nossa mente, a nossa alma, em nome de Jesus. Amém. Queridos, por 430 anos, o povo de Israel havia ficado escravo no Egito. Isso mesmo, 430 anos. Imagine um povo escravizado durante 430 anos. E eles eram escravizados numa vida muito difícil. Eles tinham que amassar barro, fazer tijolos, para que os faraós do Egito pudessem construir aquelas pirâmides que hoje nós vemos aí muitas fotos, muitos vídeos, muitas narrativas históricas. Então aquele trabalho todo era feito pelos escravos egípcios, que foram até o Egito em busca de uma vida melhor, em busca de alimento, enquanto José era o primeiro ministro ali, eles tinham até uma vida privilegiada. Mas depois que José morreu, também passou aquele faraó, e vieram outros os escravizaram. E durante 430 anos, ali estavam eles amassando barro, fazendo tijolos, para que o faraó pudesse construir aqueles mega projetos arquitetônicos. Mas eles clamaram
Clamaram, e Deus enviou um libertador a eles, Moisés. Moisés foi a pessoa que Deus levantou para que eles estivessem sendo libertos daquela escravidão de 430 anos no Egito. E agora que Deus levanta um libertador, esse libertador os conduz para fora do Egito, a dura pena, porque Faraó não liberou-os facilmente, foi preciso Deus enviar 10 pragas, e cada uma daquelas pragas foi para envergonhar um dos deuses dos egípcios. Sabe quantos deuses o Egito tinha naquela época? Mais de 2.000 deuses. Imagine, era um Deus para cada situação, um Deus para cada ocasião, um Deus para cada propósito, um Deus para cada coisa. Mais de 2.000 deuses, imagine só. E aquelas 10 pragas que Deus enviou sobre o Egito, culminando com a última das 10 pragas, a mais terrível, que foi a morte de cada um dos filhos mais velhos, de cada uma das famílias dos egípcios. De cada uma das famílias dos egípcios, o anjo destruidor, o anjo da morte, passou matando de cada casa o filho mais velho, o filho primogênito. Aquela praga foi a pior delas e fez com que Faraó, já com seu emocional bastante debilitado, dissesse ao povo que saísse. Ordenou ao povo: podem ir embora. Mas só que no caminho, Faraó se arrependeu. Enquanto o povo estava no caminho, Faraó se arrepende e vai atrás do povo egípcio. O povo egípcio havia sido livre da morte naquela noite por uma intervenção divina, porque Deus ordenou: olha, vocês matem um cordeiro na noite da matança dos primogênitos no Egito, passem sobre os umbrais das portas, a parte alta do batente da porta, passem, pichem a marca do sangue do cordeiro, e eu vou passar por cada uma das casas no Egito. Vou matar o primogênito de cada uma das famílias dos egípcios. Mas nas casas dos israelitas, onde houver o sangue pichado nos umbrais das portas, eu não vou matar. E assim sucedeu. O povo israelita foi livre da morte, saiu pelo deserto à noite. Faraó, triste pela morte do seu primogênito e pelo primogênito de cada família, ele resolve então depois ir atrás dos israelitas. Olha, na saída do Egito, eles já se depararam com o primeiro grande obstáculo, que era o Mar Vermelho. Eles tinham mar à frente, montanhas dos lados, e atrás vinha o exército de Faraó. O que fazer? Moisés clamou a Deus, orou a Deus, e Deus lhe deu a resposta: Moisés, por que vocês estão parados? Diga ao povo que marchem. E assim se fez. Moisés levantou as mãos, levantou o cajado que tinha nas mãos, e o mar se abriu. Fez-se uma banda de um lado, uma banda de outro, paredões de ambos os lados, e no meio um caminho livre para o povo passar. O povo passou a seco, e atrás o exército de Faraó que vinha, entrou também pelo meio do mar, mas assim que o povo passou, diga-se de passagem, eram quase 2 milhões de pessoas, porque a Bíblia registra 600.000 homens que saíram do Egito, sem contar as mulheres e crianças. Se nós fôssemos somar 3 pessoas para cada família, uma mulher e 2 filhos para cada família, nós teríamos aí um número de mais de 2 milhões de pessoas. Passaram pelo meio do mar, o exército de Faraó que vinha atrás acabou sendo submerso naquelas águas. E não sobrou um para contar a história. Agora o povo já está do outro lado do mar. O povo já está no deserto, em direção à terra de Canaã, a terra que Deus havia prometido dar a eles. E a caminhada até aquela terra seria de 40 dias. Mas eles passaram, sabe quantos anos no deserto? 40 anos. Vejam bem, uma caminhada
que seria de 40 dias, se tornou uma caminhada de 40 anos. Por quê? Porque eles acabaram andando em círculos no meio do deserto. Daquele povo de 2 milhões de pessoas que saíram do Egito, Deus se indignou, se aborreceu tanto com eles, que Deus falou: nenhum de vocês vai entrar na terra que eu prometi dar a vocês, exceto duas pessoas, Josué e Caleb, e os menores de 20 anos, todos que tiverem de 20 anos para baixo dessa geração, e mais Josué e Caleb vão entrar na terra, os demais vão morrer tudo nesse deserto. Por isso o povo de Israel ficou 40 anos andando em círculos no deserto, até que toda aquela geração má morresse, nascessem outros, e somente entrasse na terra da promessa os de 20 anos para cima, e mais Josué e Caleb. Há duas perguntas vocês podem me fazer: mas por que, pastor? Deus só permitiu que Josué e Caleb entrassem na terra da promessa, e mais os de 20 anos para baixo. E por que, pastor, eles tiveram que morrer naquele deserto andando em círculos? A resposta é a seguinte. Primeiro ponto, vamos dizer, o Egito tinha muitos deuses, cerca de 2.000 deuses. E aquele povo, acostumado a viver naquela terra de idolatria, eles estavam acostumados a ver deuses. Era um deus, uma imagem, um objeto, uma escultura, uma estátua para cada situação, para cada problema, para cada circunstância. Era um povo habituado a ver deuses em forma de alguma coisa. E quando eles estavam lá no deserto, acreditem, eles sentiram falta disso também, de ver em algum objeto a imagem de Deus. Lembra-se que quando Moisés subiu até o monte e ficou 40 dias em jejum para Deus lhe transmitir os 10 mandamentos, o povo lá embaixo do monte não teve paciência de esperar Moisés. Pensaram: Moisés deve ter morrido, não voltará mais. E aí eles tiveram que, qual decisão? Vamos construir um Deus em forma de um bezerro de ouro. Cada mulher que tiver seus pendentes, seus braceletes, suas pulseiras, colar de ouro, tragam tudo, nós vamos fundir, vamos fazer um objeto em forma de um bezerro e vamos adotá-lo, vamos declará-lo como nosso Deus e vamos prestar culto a ele, porque esse Moisés não volta mais. E Arão e os demais chefes de todas as tribos concordaram e fizeram aquele bezerro de ouro. E começaram a dançar, cantar louvores em torno daquele bezerro, fazer suas orações. Enquanto isso, Moisés de jejum lá no monte. Aí Deus disse para Moisés: desce, Moisés, que o povo se corrompeu, se perdeu. Moisés desce do monte, vê aquela farra toda em volta do bezerro de ouro, fica indignado e quebra as 2 tábuas da lei, de tanta indignação. Aí o que ele resolve fazer depois? Depois dar uma bronca no pessoal, dar uma dura neles, destruir aquele bezerro de ouro, sobe novamente ao monte, mais 40 dias de jejum e oração. Deus novamente dá a ele os seus 10 mandamentos e uma segunda ordem: Moisés, já que esse povo está habituado a um lugar de culto, um lugar onde eles sintam que Deus habite, que eu habite para eles, construa um tabernáculo, Moisés, e eu vou manifestar a minha glória dentro desse tabernáculo, uma tenda feita com peles de animais, dentro ali no meio do deserto, e eu vou habitar nessa tenda, Moisés. Moisés recebeu as orientações, as dicas, as medidas precisas dessa tenda que ele deveria construir, os objetos que deveria ter dentro daquela tenda, a pia para a purificação dos sacerdotes, o altar do holocausto, a mesa com os pães da proposição, o castiçal de ouro, o lugar do santo dos santos,
o véu, aquela cortina grossa que separava o lugar santo dos santos. Todos os detalhes Deus passou a Moisés. Isso está registrado tudo no livro de Êxodo. Descendo o monte, Moisés transmitiu ao povo os mandamentos, a lei de Deus, e começaram a construir o tabernáculo. Agora, Deus se manifestaria ao povo além daquela nuvem durante o dia. Durante o dia é incrível. Vocês sabem que no deserto o sol é mais do que 50 graus. O povo precisava de um refrigério, o povo precisava de uma sombra. Deus se manifestava para aquele povo durante o dia através de uma nuvem. Uma nuvem que, de uma certa forma, cobria o sol e transmitia para o povo refrigério. À noite, vocês sabem que a temperatura do deserto cai abaixo de zero. É incrível. Durante o dia, temperatura acima de 50. Durante a noite, abaixo de zero. O povo precisava o quê? De calor. Deus se manifestava para aquele povo através de uma coluna de fogo. Deus formava um fogo no céu e aquele fogo aquecia o povo. Olha o carinho, o cuidado de Deus para com aquele povo. E mesmo assim aquele povo queria algo palpável. Não bastava para eles a manifestação de Deus através de uma nuvem durante o dia, que lhes dava refrigério, através de uma coluna de fogo à noite, que lhes dava calor. Eles queriam ver, tocar, algo palpável, algo que eles pudessem chamar de Deus. Por isso eles construíram aquele bezerro. E agora, Deus estava dando autorização para Moisés para que construísse um tabernáculo, para que eles sentissem que dentro daquela habitação, aquela tenda, Deus estava. Porque era um povo acostumado a ver. Eles queriam ver para crer. E assim eles fizeram o tabernáculo, e Deus passou então a se manifestar dentro daquela tenda para o povo israelita. E isso durou aqueles 40 anos. Agora, queridos, a segunda pergunta: por que, pastor, ao invés da caminhada ser de 40 dias, foi uma caminhada de 40 anos? E por que, pastor, todos os de 20 anos para baixo entraram na terra da promessa, os de 20 anos para cima não, exceto Josué e Calebe? Vou responder, queridos. Aquele povo, por não ver Deus, achava que Deus não estava com eles, e eles estavam sempre murmurando, sempre reclamando. Ah, Moisés, por que você nos tirou lá do Egito? Lá no Egito nós tínhamos aqueles panelões com pepinos, com cebolas, com alhos silvestres, e nós comíamos a nos fartar. E agora tu nos trouxe para esse deserto, onde nós temos esse pão vil para comer. O que era esse pão vil, queridos? Era o maná. O maná era uma espécie de uma massinha que caía dos céus, tipo o orvalho, que você acorda de manhã, você vê as plantas, o jardim todo molhadinho. Ali no deserto caía um maná que era em forma de uma massinha, e eles iam, raspavam assim na terra aquela massinha, e aquela massinha era um alimento rico em proteína. E aquele alimento sustentou eles durante 40 anos no deserto, porque eles não tinham como se estabelecer ali no deserto, formar suas casas. Eles viviam em tendas e viviam saindo de um lugar para outro. Olha, hoje nós estamos aqui, amanhã vamos levantar a tenda, acampamento, vamos seguir mais para frente. Semana que vem vamos estar em tal lugar, na outra semana já vamos estar em outro. Então eles não tinham como se aparelhar para ter as suas cozinhas, para fazer, para criar gado, se alimentar daquele gado, para plantar, para colher, não tinha como. Eles eram um povo nômade, um dia estava aqui, outro dia estava ali. Como é que eles iam plantar e colher? Como é que eles iam criar animais e se alimentar desses animais? Então, Deus mandava o alimento do céu. Isso durou 40 anos. Só que esse povo, queridos, eles tinham um terrível hábito, fruto da ingratidão, fruto da insatisfação. Sabe qual que é esse hábito, que é fruto da ingratidão, fruto da insatisfação?
chama-se murmuração. Murmuração é reclamação. Sabe essas pessoas que vivem murmurando, reclamando de tudo na vida? Isso é consequência da ingratidão. Queridos, quando você sentir desejo de murmurar, reclamar da tua vida, pensa naquele povo que está lá no Afeganistão essa hora, que tem que sair às pressas de casa, tentar encontrar algum lugar em algum avião que vai sair dali, a ponto de se desesperar, a ponto de se agarrar do lado de fora do avião para sair, na esperança de ir para um outro lugar melhor. Pense naquelas mães entregando seus filhos por cima de cercas de arame farpado para os soldados americanos, na esperança que essas crianças tenham um futuro melhor, sem nem ter a certeza de que vão ver novamente seus filhos. Pensa nisso, pensa agora na sua situação. Está melhor? Está melhor? A gente reclama do preço do leite, do preço do pão, do preço da carne, do preço da gasolina. Pensa num país em guerra, que nem um alimento básico tem, nem o básico para a sua subsistência tem. Está caro as coisas, está difícil, né? Mas eu pergunto, ontem você fez pelo menos 3 refeições? Você tinha uma roupa ontem para se vestir? Dormiu abrigado? A Bíblia nos diz, se nós tivermos essas coisas, pão para comer, roupa para nos vestir, um teto para nos abrigar, estejamos com isso satisfeitos. Hoje você já fez sua refeição de manhã, vai fazer a refeição do almoço, com certeza vai fazer a refeição da noite. Estão todos agasalhados, todos vão dormir debaixo de um teto. Agora eu pergunto, por que nós reclamamos? A resposta é ingratidão. Nós não somos gratos. Ingratidão. E o povo de Israel tinha esse terrível hábito, o hábito da ingratidão. Eles não poderiam estar satisfeitos. Olha, Deus é bom, durante o dia, quando o sol é mais do que 50 graus, Ele nos manda a nuvem para nos cobrir. À noite, quando o frio é abaixo de 0, Ele nos manda uma coluna de fogo para nos aquecer. Deus todo dia nos dá o maná do céu, o alimento rico em proteína para nos mantermos firmes e saudáveis nesse deserto, sem adoecermos. Não está bom? Olha, Deus nos guia, Deus nos dá proteção contra os inimigos. Até hoje nenhum inimigo nos venceu. Deus nos fez derrotar todos. Olha, quando nós estávamos lá encurralados entre o Mar Vermelho e o exército de Faraó, Deus abriu o mar. Olha, quando nós estávamos sem água no deserto, Deus fez água sair de uma rocha dura e nos saciou a sede. Olha, lembram-se quando Deus fez, a gente estava com vontade de carne, comer carne, saudade de comer carne. Deus fez cair uma chuva de codornizes do céu e nós nos alimentamos, fizemos aquela bela churrascada. Deus é bom, né? Dá tudo para a gente. Vamos continuar nossa caminhada no deserto, felizes e sorridentes, alegres e gratos? Mas não. Toda a vida eles reclamavam de tudo. Se um dia demorava para achar água, já começava a reclamar com Moisés. Se acontecia alguma coisa, começavam a reclamar com Moisés. Qualquer coisa que acontecia, reclamavam. Gente, isto não agradou a Deus. Não agradou a Deus de tal forma que Deus fez, é assim? Pois bem, nenhum de vocês vão entrar na terra da promessa, nenhum, exceto 2 homens, Josué e Calebe, e exceto os de 20 anos para baixo. Agora, mas por que, pastor? Exceto Josué e Calebe e os de 20 anos para baixo. Primeiro, porque os de 20 anos para baixo não tinham idade para ir à guerra. Eles não tinham ainda, vamos chamar, maioridade civil. Então, quando muitas ocasiões o povo reclamou, foi de medo dos seus inimigos. Como os de 20 anos para baixo não tinham essa obrigação de ir à guerra, Deus levou em consideração. Esses são inocentes, vamos dizer entre aspas, não têm ainda a sua responsabilidade civil completa, mas os de 20 anos para cima não. E por que Deus
permitiu somente Josué e Calebe que entrassem na terra da promessa. Houve um episódio, queridos, eles já estavam diante da terra da promessa, era uma caminhada curta. Aí, num trabalho de logística, Moisés traçou a seguinte estratégia: eu vou enviar 12 espias, um de cada tribo, para dentro daquela terra, para eles examinar o terreno, ver como a terra é, ver como são os habitantes daquela terra e nos trazer informações. 12 espias entraram na terra da promessa, que era Canaã, atual Israel hoje, e observaram. Eles viram os frutos daquela terra, trouxeram uma amostra dos frutos daquela terra, diga-se de passagem, eram cachos de uvas tão grandes que tinham que ser carregados por 2 homens. Imagine um caixão de uva assim, carregado por 2 homens. Romãs, figos, maçãs, laranjas, as frutas e os alimentos mais ricos. Era como Deus realmente havia falado, uma terra que manava leite e mel, terra florida, terra de pastagens. Mas sempre tem um mais, todavia, porém, contudo. Eles observaram que o povo que vivia naquela terra eram homens de grande estatura, que eles chamavam de gigantes. Quando a Bíblia fala em gigantes, não pensa que é homens de 5, 10 metros, o tamanho de um prédio, não. Eram homens com uma estatura mais ou menos aí de uns 3 metros de altura. Como eu tenho aí 1,67, era quase o dobro do meu tamanho. Talvez batesse aí aqui no teto. Eram homens altos, realmente, não eram gigantes anormais, mas eram homens de grande estatura. E eram assim que habitavam ali os homens naquela terra, chamados Enaquins. Conclusão: os 12 espias voltam. 10 começaram a inflamar o povo, dizendo: Moisés, vocês estão doidos, nós nunca vamos vencer aquele povo. Ali são gigantes, homens de estatura enormes. Nós éramos como gafanhotos diante deles. Vamos morrer todos. Aí a população de quase 2 milhões de pessoas fala: Moisés, e aí, Moisés, e agora, o que vamos fazer? Morremos. Eles já estavam se considerando mortos. 2 dentre os 12 espias trouxeram um relato diferente, otimista. Sabe o que eles falaram? Gente, eles começaram falando das virtudes da terra, das vantagens. Gente, olha o cacho de uva que nós trouxemos, gente. Olha o tamanho dos figos, olha o tamanho das romãs. A terra é farta, a terra é generosa, a terra realmente emana leite e mel, é tudo aquilo e muito mais que o Senhor falou para nós. Gente, eia, vamos para lá, é nossa. É certo que nós vimos ali alguns homens de uma estatura um tanto avantajada, mas nós vamos devorá-los como pães. Nós vamos acabar com eles. Deus está conosco, vamos em frente, gente. Mas eram 2 contra a palavra de 10. Olha só a forma diferente como as pessoas veem as coisas. Alguns veem oportunidades no meio das dificuldades. Outros só veem as dificuldades no meio das oportunidades. Qual é o foco da tua visão? Você costuma primeiro ver as oportunidades no meio das dificuldades, ou você costuma ver as dificuldades no meio das oportunidades? Tem gente que só olha as dificuldades, só olha os obstáculos, só olha as desvantagens, só olha os contras, mas não vê as vantagens, as oportunidades. Não vê. Só vê as crises, né? Mas tem um foco diferente a partir de hoje. No meio
crise, crie as maiores invenções, as maiores criações, os maiores empreendimentos, os maiores empreendedores surgiram sempre em meio às crises, porque eles souberam lidar com as crises. Eles simplesmente tiraram a palavra S e da crise ficou crie. Está em crise? Dificuldade? Crie. É a saída, é a solução. Crie alguma coisa nova. Por que vocês acham que hoje tem tantos aplicativos, tem tantos empreendimentos, tem tantas empresas, tantos produtos diferentes, tantas coisas novas que criaram? Tudo isso é produto de crise, gente. Nada a ver com dificuldade. Se criar um aplicativo hoje que facilita a nossa vida, é alguém que estava em crise, alguém que estava em dificuldade, alguém que precisava de dinheiro. Falar, vou criar alguma coisa para me manter, para me sobreviver. E aí veio a criatividade. A criatividade vem nesses momentos. Só que nós precisamos ter essa visão dos dois, de Caleb e de Josué, que no meio daquela crise toda, no meio daquela dificuldade toda, eles viram uma oportunidade. Olha, tá para nós, essa terra é boa mesmo, essa terra é generosa, essa terra é rica, nós vamos ali, olha, nós vamos ali ter uma vida boa. Ah, tem gigantes, mas nós vamos derrotá-los. O Senhor não nos prometeu? Só que 10 tiveram uma palavra contrária, inflamaram todo o povo. Moisés, está tudo perdido, está tudo derrotado, olha, não tem mais jeito não, aqui é nosso último passo, daqui nós vamos mais para frente não. Esses homens aí, nós não vamos conseguir vencê-los. Sabe o que é isso, gente? Eles tinham uma imagem distorcida deles mesmos. Aqueles 430 anos de escravidão no Egito, fez eles se depreciarem. Eles não tinham uma imagem positiva deles. A imagem que eles tinham deles, sabe qual era? Pequenos e frágeis gafanhotos. Meu Deus, para uma pessoa se ver como um pequeno e frágil gafanhoto. Você já pegou um gafanhoto na mão? Pode até parecer um bichinho assustador, mas é tão fácil você pegar um gafanhoto. Eu, quando criança, a minha brincadeira predileta era caçar gafanhotos, porque eu morava do lado de um jardim que tinha muitos pés de erva doce, e gafanhoto ama erva doce. Tinha muitos gafanhoto verde, amarelo, laranja, roxo, e a gente ficava todo dia lá brincando. Era só seguir, ir atrás do gafanhoto, pegá-lo pelas patinhas traseiras dele assim, pum, e a gente ficava brincando com o gafanhoto, aqueles gafanhotão assim. Às vezes fazia alguma maldade, arrancava uma patinha deles, Deus me perdoe. E brincava com eles, porque eles eram frágeis, muito fragilíssimo. Qualquer criança pega um gafanhoto, não tem força. E os israelitas se viam assim, como que gafanhotos diante de gigantes. Gente, a verdade é que eles haviam saído do Egito, da escravidão, mas a escravidão não tinha saído deles. O Egito não tinha saído deles. Foi duro. Imagine quanta paciência Deus teve que ter com aquele povo. Quanta paciência Moisés teve que ter com aquele povo, aturar tanta reclamação, tanta murmuração. Tudo eles murmuravam, tudo eles reclamavam. Queriam voltar para a escravidão. Foram habituados, acostumados. Eles não tinham nenhuma iniciativa própria. Eles estavam condicionados àquela vida de escravidão no deserto. Por isso que eles viviam reclamando, murmurando. Isso custou a eles o quê? Custou muito caro. Custou a eles serem privados de desfrutarem de tudo aquilo que Deus tinha para eles, de todas as riquezas da terra prometida, de todos os privilégios da terra prometida. Olha, queridos, para cada dia de murmuração deles no deserto, para cada dia de murmuração, 1 ano de deserto. Para cada dia de murmuração, 1 ano de deserto. 40 dias de murmuração, 40 anos de deserto. Será que nós queremos isso para a nossa vida? Não. Então a receita, queridos, a partir de hoje, passe a ser mais grato, mais grata. Passe a agradecer a Deus pelas mínimas coisas.
Você já agradeceu no dia de hoje pelas 25 mil bênçãos que você vai receber? Pelo menos 25 mil bênçãos você vai receber hoje, além das bênçãos que você recebe sempre, a provisão, a alimentação, sua roupa, sua habitação, sua família, seus amigos. Você vai receber 25 mil bênçãos, que é essa bênção aqui, ó. Você pode respirar. Você pode respirar? Quantas pessoas essa hora dariam tudo para poder respirar e não conseguem? Precisam da ajuda de um aparelho que é caríssimo. Sabe quanto custa um respirador artificial? Você nem imagina, mas custa muito caro mesmo. Muito caro mesmo. Um respirador artificial. Para substituir esse movimento de inalação, de inalar e exalar o oxigênio. Caríssimo, caríssimo. E nós temos esse privilégio gratuitamente, inteiramente grátis. Respiração. Eu creio que com esse mal que está aí no mundo, muita gente passou a ser grato pela respiração. Começou a pensar, é mesmo. Tenho essa bênção de graça, não pago nada por enquanto, né? Enquanto não cria um imposto sobre a respiração. Nós temos a respiração de graça, mas o homem cria imposto para tudo, daqui a pouco vão criar imposto pela respiração. Deixa eu até parar de falar para não dar ideia aí para algum deputado maluco. Imposto sobre a respiração. Então, queridos, é de graça e é uma bênção dos céus. Só que nós não agradecemos, ficamos reclamando. Deus não é tão bom para mim. Por que Deus não me deu ainda aquele carro? Por que Deus não me deu ainda aquela casa? Por que Deus não me deu ainda aquele emprego? Por que Deus não me deu ainda aquela roupa? Por que Deus ainda não me deu aquele calçado? Gente, para com isso. Vamos crescer. Vamos aprender com as lições do passado. O título desse texto que nós lemos, primeira carta aos Coríntios 10, o título é Exemplos da História de Israel. A Bíblia diz que tudo o que outrora foi escrito, não foi escrito para ficar aí, olha, bonitinho, enchendo as páginas da Bíblia, criar conteúdo, não. Tudo que na Bíblia outrora foi escrito, serve para nos ensinar como viver no presente momento. E olha, a história sempre se repete. Se lá no passado, Deus não se agradou da maioria dos israelitas, porque eles murmuraram, e murmuraram por causa da ingratidão. Você acha que Deus se agrada hoje da tua murmuração, fruto da tua ingratidão? Será que Deus se agrada? Deus não se agrada. E nós sempre somos ingratos, rebeldes. Não, nunca está bom. Se eu estou com essa roupa, eu queria estar com uma melhor. Se eu estou com esse calçado, eu queria estar com o melhor. Se eu estou com aquele carro, eu queria estar com o melhor. Se eu estou com aquela casa, eu queria estar com uma melhor. Isso vai em todas as áreas da vida. Tem esposa que tem um excelente esposo, que é o melhor. Tem esposo que tem uma excelente esposa, que é uma melhor. Tem pais que têm excelentes filhos, querem filhos melhores. É claro, na questão da educação, disciplina dos nossos filhos, devemos sempre procurar a excelência para eles. Sempre buscar a excelência. Mas eu digo filhos melhores, não sei. Eu tenho um filho de olhos castanhos, queria ter um filho de olhos azuis. Para com isso, gente. Pense naquelas crianças que nem olhos têm, que nem visão têm. Eu tenho um filho que não é um jogador de futebol, desses que não tem o talento para o futebol para se tornar um craque. Seu filho é estudioso, dê valor a isso. Não é porque ele não tem um talento, ele tem outros talentos. Vamos ser gratos, gente. Vamos agradecer pelas bênçãos que Deus tem nos dado, pelas bênçãos que Ele tem derramado dos céus. Como Deus é bom. Olha, o povo de Israel, eles pecaram pela murmuração, pela ingratidão. Eles não agradaram a Deus. Primeiro, eles estavam acostumados com Deus palpável. Aqueles mais de 2.000 deuses no Egito fizeram com que eles se acostumassem a ver um Deus palpável. Mesmo Deus operando, fazendo o mar se abrir,
água brotar da rocha, codornizes cair do céu, maná brotar todo dia na terra. Eles não estavam ainda, eles queriam ver um Deus que eles pudessem tocar. Por isso até construíram um bezerro de ouro. Por isso Deus teve que ordenar que eles construíssem ali um tabernáculo, uma tenda no meio do deserto, para Deus manifestar a sua glória lá entre eles. Eles eram um povo acostumado a ver para crer, e mesmo vendo ainda não criam. Gente, esse foi um dos motivos porque eles ficaram no deserto. Segundo motivo, ingratidão, que gerou murmuração, reclamação. Terceiro motivo, não tinham uma visão correta de si mesmos. Tinha uma baixa autoestima, terrível. Eles se viam como gafanhotos, frágeis, sem força. Mas nós somos realmente frágeis, sem força. Mas nós temos que ver que nós temos um Deus grande, um Deus que pode todas as coisas, um Deus para o qual nada é impossível, e esse Deus está conosco, amém? Quando você começar a se ver assim, como frágil, sem força, sem poder, como um gafanhoto, pense, é verdade, não tenho muita força em mim mesmo, condições, potencial, mas eu tenho um Deus que tudo pode por mim, um Deus para o qual nada há que seja impossível. E esse Deus prometeu estar comigo todos os dias, então eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Pense assim, a forma correta de pensar. Então, queridos, esse terceiro motivo que levou eles não herdarem as promessas de Deus foi o medo. Medo gerado pela falta de uma visão correta de si mesmo, ou uma visão distorcida de si mesmo. Uma baixa autoestima. Se ver como gafanhotos. Vamos aprendendo com o povo de Israel, para a gente não cometer os mesmos erros. Então, não venhamos querer ver Deus para acreditar, mas vamos acreditar que Ele está se movendo na nossa vida em todos os lugares, em todas as circunstâncias, em todas as ocasiões. Vamos ser gratos, não vamos murmurar pelas condições da vida, não vamos ter uma visão distorcida de nós mesmos, que pode gerar medo em nós. Está numa situação difícil? Sob ameaça? Sob perigo? Se sente frágil? Pequeno, pequena? Ameaçado e incapaz? Saiba que você tem um Deus que é maior que tudo e que pode todas as coisas. Amém? É assim que nós devemos ver. E esse Deus está assim conosco. Nós estamos assim, na palma das mãos dele. Ele está assim, nos protegendo por baixo e por cima. Ninguém vai tocar. Esta aqui é como uma menina dos meus olhos. Ninguém toca. Quem vai se atrever? Queridos, eu tenho tanto exemplo de livramento, de morte. Não vai dar tempo de contar, nem me atrevo, porque são muitos. Mas pode ter certeza, Deus está com cada um de nós, queridos. Tenha consciência disso. E finalmente, para nós finalizarmos, queridos, aprendamos, através da história de Israel, o seguinte fato: se Deus libertou o povo do Egito daquela escravidão, Ele também nos libertou de uma escravidão muito maior do que aquela escravidão do Egito de 430 anos. Deus nos libertou da escravidão de Satanás. Nós éramos escravos de Satanás. Você era, eu era. Todos nós éramos. E Deus nos libertou. Deus usou não Moisés para nos libertar, mas fez uso da morte de Cristo na cruz para nos libertar. Temos um libertador, muito maior que Moisés, Jesus Cristo. Foi Ele que derrotou o diabo na cruz, para nos dar a libertação. Temos também uma promessa, assim como o povo de Israel tinha a promessa de ir para a terra de Canaã, nós temos a promessa de um dia descansarmos no céu, no nosso descanso celestial. Enquanto isso, estamos aqui no mundo atravessando um deserto. Como o povo de Israel atravessou o deserto, nós estamos atravessando um deserto nesse mundo. É a mesma condição. Temos inimigos,
a vencer, como o povo de Israel teve inimigos. Temos as provações, as tentações, todos os perigos que nos rodeiam, mas temos de Deus a provisão, temos de Deus a proteção, temos de Deus a companhia, temos de Deus a manifestação dos seus milagres. Isso é suficiente para nós. É suficiente ou não? É suficiente. É suficiente. Então, queridos, por que nos desesperarmos? Por que termos medo? Por que nos vermos como pequenos gafanhotos? Por que murmurarmos, reclamarmos, sermos ingratos? Veja só, versículo 11 do capítulo 10 da primeira carta aos Coríntios, que nós lemos: estas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Estamos no fim dos tempos ou não? Então, qual é a advertência? Qual a lição para nós que estamos no final dos tempos, atravessando o deserto, faltando um pouquinho só para chegarmos à terra da promessa, faltando um pouquinho só para terminarmos a nossa travessia? Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se, para que não caia. Cuida-te, cuide-se, cuide-se, para que você não caia. Falta só um pouquinho para nós chegarmos até o Jordão, atravessarmos o Jordão e entrarmos na nossa Canaã celestial. Falta só um pouquinho, como diz o autor da carta aos Hebreus, um pouquinho de tempo. Só um pouquinho. Aguenta firme aí. Não murmure, não reclame, não seja ingrato, não seja ingrata. Não se veja como gafanhoto. Tenha uma visão clara, sem distorção de você mesmo. Veja na mão de quem você está. E finalmente ele diz: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando vocês forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Ah, pastor, o senhor fala para não reclamar, não murmurar, mas foi uma tentação muito grande. Aquela pessoa começou a reclamar da vida, a murmurar da vida, falar mal de um, falar mal de outro, falar mal até de Deus. E eu entrei na onda dela, eu acabei falando também coisas que não devia. Não. A tentação não foi maior do que você poderia suportar. Você podia suportar, porque aqui está escrito que Deus não concede ou não permite uma tentação maior do que aquela que a gente pode suportar. Antes, com a tentação, Ele também proveu um escape. Você podia ficar com a boca fechada. Você só não ficou porque você não quis. Ai, pastor, aquela pessoa começou a fofocar, deu cosquinha na minha língua, acabei focando, perdi minha bênção. Não, você não conseguiu ficar sem conter a língua. Você não conteve a língua porque você não quis. Desculpa falar, desculpa não, é isso mesmo que a Bíblia diz. Você tinha que segurar, você podia, Deus dá o escape. Ah, pastor, a tentação sexual foi tão forte que eu não pude resistir, cair. Não, você podia resistir, porque aqui está escrito que Deus não permite a tentação maior do que a gente pode suportar. Antes, com ela, Ele também proveu escape. Podemos dizer que não pôde, não conseguiu, não teve força, é desculpa. Todos nós podemos nos conter, todos nós podemos nos segurar. Ah, pastor, eu tenho um impulso muito forte, eu tenho um instinto muito forte. Não dá para se dar, porque Deus promete, junto com a tentação, prover o escape, de forma que nós podemos sim suportar. Prove e veja, o Senhor é fiel, o Senhor é bom, o Senhor cumpre aquilo que promete. Amém? Queridos, vamos terminar? Nós vamos aproveitar que a família Dias está aí. Venha aqui tocar um louvor para nós, cantar. Joyce, Rafael, Davizinho, vem aí, afinal, não é sempre que a gente pode contar com eles no nosso culto da manhã, mas hoje estão aí, né? Ô Joyce, eu lembrei daquele cântico que você canta também.
Um povo em pleno deserto. E Deus estava, né? Legal? Pode. Joyce, tenha bondade. Você queria dar o testemunho? Pode vir, por favor. Bom dia, irmãos, a paz do Senhor, tudo bem? Eu não ia contar esse testemunho, não, eu estava relutando ali, mas para testificar a nossa fé, né? Sobre o que o pastor estava falando sobre a gratidão, né? Sobre sermos gratos. E eu creio que quando somos gratos, Deus tem prazer em nos abençoar. Há um tempo atrás, surgiu um caroço no meu corpo e eu achei que era algo emocional. Eu falei, ele vai sumir, porque é algo emocional. Um dia antes eu tinha passado algumas coisas e falei, é emocional, esse caroço vai embora, né? E aí passou um dia, 2, 3, ele só crescia de tamanho. E eu pensei, bom, eu acho que não é emocional. E aí uma amiga minha falou assim, toma um anti-inflamatório, né? E se você não melhorar, vai ter que ir no médico. E tomei um dia, 2, eu fui melhorando com aquele anti-inflamatório. Quando acabou os dias do anti-inflamatório, a dor voltou e o caroço estava lá ainda. E eu não estava entendendo. Eu falei, eu estou tomando anti-inflamatório, a dor voltou e o caroço está crescendo. E aí, com 8 dias que eu estava com aquele caroço, eu não aguentava mais, era uma dor muito grande. Eu falei, amanhã eu vou cedinho no meu médico tentar passar no encaixe, né? E aí eu saí cedinho no dia seguinte com meu filho, peguei um Uber, estava muito escuro ainda. Eu falei, não, eu vou ser a primeira a chegar, eu vou conseguir passar no encaixe. E aí quando eu cheguei lá com muita dor, irmãos, eu não conseguia ficar em pé. Eu não conseguia ficar em pé de tanta dor que eu sentia. E aí eu cheguei lá no posto de saúde, a moça que me atendeu falou assim, o seu médico, ele está de férias. Mas tem uma médica aí, eu vou te encaixar, você passa com ela. Mas vem 1h da tarde. Eu falei, meu Deus, 1h da tarde. Amém, glória a Deus. E fui. Quando eu fui para casa, eu pensei assim, bom, ainda está cedo, eu vou descansar até dar o horário de eu ir no encaixe com a médica. E aí, quando eu cheguei em casa, eu coloquei um testemunho na minha TV para assistir. E assistindo o testemunho, aquela mulher, ela falava assim, e Deus me curou instantaneamente. No meu coração eu falei para Deus, Deus pode me curar instantaneamente. Irmãos, aquele caroço naquele mesmo instante estourou. Aquele caroço estourou. E eu comecei a glorificar Deus e falei, Deus, o Senhor me curou, Pai, glória a Deus, eu creio, aleluia. E não acaba aí, irmãos. Passados exatos 19 dias daquele caroço ter estourado, acordei cedo para levar o Miguel na escola, eu senti aquele caroço de novo. Mas eu não duvidei de Deus e não questionei a Deus. Eu levei o Miguel na escola e nesse dia eu tinha os exames para fazer, naquele mesmo posto. E aí eu peguei, subi na minha bicicleta e eu tomei uma decisão naquele momento. Eu não duvidei de Deus. E eu não fiquei perguntando, mas Deus, o Senhor me curou. E de novo esse caroço? Aleluia. E sabe o que eu fui fazendo durante o trajeto de bicicleta? Fui louvando a Deus. Com muita dor, fui louvando a Deus. E no meio do caminho, na 14 bis, quando eu cheguei ali naquele trecho, eu fiz uma oração em voz alta a Deus. Eu falei, Senhor, Tu és o Deus que faz milagre. O Senhor é o Deus que cura. E eu creio que quando o Senhor faz um milagre, não é pela metade. Então, em nome de Jesus, arranque esse caroço pela raiz. E aí, no meio do caminho, eu cantando um louvor a Deus, que é aquele louvor que diz assim, faz outra vez, como na primeira vez. E eu louvei a Deus e fiz essa oração. Fui no posto, não consegui fazer os exames. E não entendi por que eu não consegui. A enfermeira me mandou para casa, para voltar outro dia. Quando eu voltando, na esquina da 14 bis, onde eu tinha feito essa oração, tinha uma mulher varrendo, né? As margaridas, né? Que fala gari. E aí Deus falou para mim, entregar algo para ela. E eu parei, obedeci a voz do Senhor, entreguei o que Deus mandou eu entregar. Aquela moça chorou muito, desabafou. Quando eu ia saindo, ela falou, obrigada, eu senti que algo saiu do meu coração, arrancou assim. Eu falei, é a graça de Deus. Fui para casa com muita dor ainda, porque o caroço ainda estava lá. Quando eu cheguei em casa, irmãos,
Eu parei no meu portão, que eu freiei a minha bicicleta. Eu senti assim, toc. Aquele caroço tinha estourado. De novo. Eu subi, fiz meu café na paz, porque eu sabia que Deus tinha operado um milagre na minha vida. E eu quero falar para vocês uma palavra que está no meu coração desde ontem. Pedi e dá-se-vos-á. O que você tem colocado no teu coração, às vezes você fala assim, não tenho, nem quero pedir mais. Não, o Senhor te diz, pedi, dá-se-vos-á. Eu fiz uma oração e pedi ao Senhor, Senhor, arranca esse caroço pela raiz. E sabe o que eu entendi? Que quando eu parei para entregar algo para aquela mulher, enquanto eu estava curando, Deus estava me usando para cuidar da dor dela, Deus estava cuidando da minha dor, e Deus estava me curando, aleluia. Às vezes as pessoas podem pensar assim, não vou nem pedir, é algo tão insignificante que eu não vou pedir para Deus. Mas quando Deus olha para nós, Ele não vê nada insignificante. Nós somos importantes para o Senhor. Não importa o que você esteja passando, peça para o Senhor que Ele vai fazer, aleluia. Seja grato a Deus, o pastor falou sobre isso, gratidão. Que toda murmuração saia da nossa boca, em nome de Jesus, que nós possamos tomar decisões. Eu escolho te adorar, Senhor. Eu estou passando pelo vento, eu estou passando pelo vale, mas eu escolho, eu decido hoje te adorar, Senhor, porque eu sei que o Senhor vai fazer na minha vida. Então que Deus possa te abençoar, assim como Deus fez na minha vida. Eu creio que eu já estou curada. Deus arrancou pela raiz, eu senti. E Deus vai fazer na tua vida também, não importa o que seja. Deus é especialista em trabalhar no impossível. Amém? Glória a Deus. Cumprimentos, irmãos, que a paz do Senhor. Vamos nos colocar de pé para estar adorando ao Senhor nesta manhã, que o nosso Deus fez o projeto no deserto.
Deus e Pai Todo-Poderoso, nesta manhã, Senhor, queremos te agradecer, ó Pai, por esse dia, Senhor, que o Senhor nos deixa, ó Pai, pelo ar que respiramos, Senhor. Deus, em nome de Jesus, leva a tua igreja debaixo da tua potente mão, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Guarda a sua entrada e a sua saída, Senhor, em nome de Jesus, amém. Precisa